Aí está, bom dia pessoal. Terça-feira, 8 de julho de 2025. Agora são exatamente 11 horas e 41 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel e eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe, tô todo arrepiado. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que é o meu elemento, te acalma, já vou te explicar porque que eu tô todo arrepiado. Aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça, Marcelo, esse é o carro de passeio dele, um casinho daqueles antigos, sabe? Ele roda num HB20, eu acho, ou num Argo da Localiza, não tenho certeza. Motorista de aplicativo, meu vizinho aqui de baixo do beco. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra dos sinos para receber em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, 25 mais 42 é 67, 58 menos 2000 é 42, mais 25, 47, 67. 67 é assim. Quando eu nasci ele tinha 20 anos de idade. Se vivo fosse, meu pai estaria completando 67 anos de idade hoje, no dia 8 de julho de 2025. Se vivo fosse. Infelizmente já faleceu, já faz 96 menos 25, 14, 4, 25, 29 anos. Ele morreu em 1996, um dia depois, por sinal, que o Grêmio sagrar-se campeão brasileiro, bicampeão brasileiro. Pra quem não conheceu o Catito, eu conheci pouco, infelizmente. Se vocês me acham um queridão, e graças a Deus tem muitos de vocês que me chamam de queridão, é porque vocês não conheceram o Catito. Catito é o apelido do meu pai. Meus pais se separaram, eu era muito jovem, muito criança, eu tinha 6, 7 anos de idade. E enquanto casados ele trabalhava na Zero Hora, era fotógrafo. Trabalhava na edição das fotos na madrugada. Então de madrugada ele trabalhava e de dia ele dormia em casa, né? Porque enfim, em algum momento ele tinha que dormir. Convivi muito pouco com ele, apesar de morarmos juntos pelo menos até meus 8 anos de idade. E era um queridão. Até hoje, quando eu encontro tios, né, que conviveram com ele, eles sempre me falam: ah, que saudade do Catito. O Catito era uma figura. Era aquela pessoa que chegava num lugar e, pela sua gentileza, ele parecia o Raul Seixas, assim, de cabelo crespinho, sabe? E tinha uma barba também meio crespinha. E contemporâneo, né? Ele morreu em 96. De alguma maneira foram contemporâneos. O Raul Seixas acho que era mais velho que ele. Mas, enfim, da mesma faixa etária ali, anos 70, anos 80. Então deixa esse vídeo dedicado aqui ao Catito, pai do amigão aqui. Vamos ligar X e começar a resenha. É ligar X que toca, não tem jeito, né? Quer te incomodar? Ontem, deixa eu só ajeitar aqui, só um pouquinho. A Larissa tá com pressa pelo jeito, cancelou. Tava pra buscar 7 minutos ali na Eduardo Prado pra levar pro TJ, 25 pila. 5,88 aqui, não, queridinha. Vocês viram que agora do lado da nota vem um verificado? Em algumas, né? Aqueles que são verificados. Queria agradecer o Marcelo Pires, mandou 10 pilinha, não valeu demais no vídeo de ontem, pra eu comprar um suporte novo. Não, na real, eu falei pra ele ali rapidamente no comentário. O suporte é novo e é sensacional, por sinal. Só que ele tem uma configuraçãozinha que permite que ele caia daquele jeito, que caiu ontem e caiu outros dias também lá em Alvorada. Então eu já resolvi essa questão, eu acho. E tamo aí de novo. Meu suporte novinho aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Só fechar aqui, peraí, fecha o gigo. Vou virar a câmera, 5,88 aqui não, queridinho. Esse rapaz todo dia passa por mim aqui, ele já deve me conhecer. Se bobear, até seguidor é do canal. Esse suportezinho, ó, 20 pila pra onde? Cônego Marcelino, vamos dar-lhe. Tá gravando? Esse suporte aqui, ó, então ele tem um... Ué, mas eu já peguei 15 pila? Ah, era tururu? E agora? Ah, eu não faço ideia qual foi das corridas que eu peguei agora, pra Cônego Marcelino ou pra Padre Cacique. De qualquer maneira, as duas são pra mesma região da cidade. E por que eu não sei? Porque eu aceitei uma, depois aceitei outra, tava falando com vocês. E daí eu não sei qual que aceitou, uma aceitou. É que agora eu já não sei mais pra onde eu vou, só sei que é que eu tenho que buscar. Tava falando, não tava focadinho.
olhando pro suporte. Mas o suporte é bem bom, tá? Ele permite vários ângulos e tal, enfim. Já falei sobre ele esses dias, só que tinha um negocinho ali que eu não tinha ajustado, que eu não tinha me ligado. Daí ontem eu levei ele pra casa pra ter certeza do que tava acontecendo, porque ele tava caindo daquele jeito. Tá resolvido, eu acho, espero, né? E parece que sim, ele tá bem firmezinho e tal. Então é isso. Então obrigado, Marcelo, de qualquer maneira, pelos 10 pininhas que tu mandou. Mas o suporte já é novo. Então tá, vou pegar a Adriele aqui embaixo da cavalgada, na Pé de Deus ali. Acho que é Pé de Deus, Cidade de Deus, né? Aquele loteamento que tem ali do lado da família Gonçalves Carneiro. E agora eu já não sei se eu vou levar lá pra Padre Cacique ou se vou levar lá pra Borges no TJ. Não sei, não faço ideia. Eu peguei as duas corridas enquanto tava falando com vocês. Tocou 2 vezes, né? Às vezes parece que correu. Talvez uma delas seja no Tururu e não ter me ligado. Pode ser que seja isso mesmo. Então, se é isso, eu vou pra Padre Cacique, porque a segunda era exclusiva, com certeza. Tá, enfim, vamos lá. De aço de temperatura e pressão mais uma vez. Céu azul, temperatura tá gostosa, tá fazendo uns 16, 17 graus. Tanto que nem coloquei o casaco, trouxe, mas não coloquei. Pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés. Eles tentam, né? Eles vão tentando. A tenteada é livre. Porque todo mundo faz, todo mundo deixa, todo mundo carrega, todo mundo é todo mundo. Eu não sou todo mundo. Meio-dia 11, trouxe aqui pro Treviso, então a moça que tava paradinha na frente de casa, pra minha surpresa, me esperando com a bolsinha embaixo do braço pra vir trabalhar, provavelmente. Eu pensei, tá, te busquei, como diria o Rogério. Entrou, bom dia, tá tudo certo, né? Peguei a cavalgada e ela começou, eu percebi, e fiz em câmera lenta, eu só no bico dela. Abriu a bolsa, eu já peguei o canto do olho aqui, dei uma mirada direto, fiz um ângulo assim, pá, pra pegar justamente no rosto dela. E ela viu que eu tava olhando e fiquei na minha, quietinho. Daí eu olhei pra frente, desviei o olhar e ela abriu mais um pouquinho a bolsa. Eu dei corda pra ela, parei de olhar. No que eu parei de olhar, comecei, escutei o barulho do papel se abrindo, né? Bem devagarinho, em câmera lenta. Daí eu deixei ela fazer toda a ação e eu só no bico dela. Daí quando eu parei na sinaleira da Santa Flora, parou o sinal, que nem agora, por exemplo. Eu olhei pra trás, ela tava aqui, agarrada num pedaço de bolo de laranja com cobertura de chocolate, sabe? De cenoura com cobertura de chocolate, sei lá. Quando é mais lindo o bolo, embrulhado naquele papel. Eu olhei pra ela assim, e ela me olhou com a cara de que parecia uma criança fazendo arte, sabe? Eu disse, moça, vou te pedir por gentileza. Falei bem educado, literalmente. Juro pra vocês. Moça, vou te pedir por gentileza, não come no carro, tá? Ai, desculpe, moço. É que todo mundo deixa esse todo mundo, que quando vem esse todo mundo, sabe? É um tapa na minha cara, sabe? Um tapa na minha cara. Daí, guardou, pediu desculpa. Quando eu peguei a Campos Velho, ela disse, tu te importa de baixar o volume? Tá escutando bola nas costas. Tu te importa de baixar o volume? Se é essa que é a tua vingança? Só pedir pra baixar o volume? Por que eu tô aqui, tia? Eu tô indo na direção ao Menino Deus, aqui no bairro, no caso, que eu vou ali abastecer, se não tocar nada. Tô no Comfort. Não precisa abastecer ainda não, mas eu já quero resolver essa questão. Porto Barcelona ali, fidelizou comigo. Eu abasteci sábado, eu acho, o domingo, a última vez, quando foi, não lembro. E ainda não abasteci. Ontem eu rodei direto com a gasolina deles. E tudo bem que eu rodei pouco no domingo, mas eu rodei todo o domingo, rodei toda a segunda-feira com a mesma gasolina. E ainda tem uns 3 pauzinhos. Dá pra rodar mais uns 150 km tranquilamente. Fecharam a pista da esquerda da Praia de Belas aqui. O que será que houve? Vão fazer alguma obra? Será que é algum evento? Não tô sabendo de nada. Vamos fugir pela Botafogo aqui, pegamos Getúlio lá e fizemos um retorno depois lá em cima da Marcílio. Enfim, se não tocar até ali eu vou... tocou 7,27 não me move. Até porque mínima 10. Aqui não, queridinha. Meio-dia e 14. Tá, podemos parar de pensar nisso. No caso eu, né? Vocês não sabem nem do que eu tô falando. Feito o pedido, eu acho que quinta-feira fica pronto. Os primeiros adesivos do canal Diário de um Uber. Acabei de encomendar.
aqui nessa loja aqui na Guete. Todo dia eu passava aqui com o passageiro, eu preciso parar ali sem passageiro. Resolveu minha questão. E só pra vocês saberem do bastidor, vocês não têm noção como eu briguei com o estagiário do ChatGPT. Vocês não têm noção o quanto que eu briguei com o estagiário do ChatGPT pra chegar num logo, né? Num logo. E cada vez que eu chegava no logo que eu pedia uma alteração, eu desperdia e bagunçava tudo de novo. Eu tô nessa lida já faz 2, 3 semanas, sei lá. Esquecia de vez em quando, lembrava de vez em sempre. Disse, não, eu preciso entregar um adesivo quanto antes, porque eu acho que eu já comentei. Quando eu tirar os adesivos que eu tô aqui com a campanha da KM Media, que é, eu tenho que ficar pelo menos até o dia 30 de julho nessa campanha, a minha ideia, logo na sequência, é adesivar o carro para fazer divulgação do canal, né? Então vocês vão ver o Moisés por aí vestido de diário de um Uber, literalmente. Para isso eu preciso criar uma arte, né? Melhor do que essa do adesivo que eu fiz, porque é coisa mais complexa. Eu pretendo fazer divulgação de fato, inclusive com frase de bordão e aquela coisa toda. Vai Moisés, por exemplo. E achar uma gráfica, o preço já tem na cabeça mais ou menos quanto que custa. Achar uma gráfica para fazer esse trabalho, aquela coisa toda. Mas eu preciso fazer essa arte antes. E o start, o pontapé inicial para... Já que tá queimando assim, vamos ver a Quintino, né? O sol tá batendo bem em cima. Então eu tenho esse mês de julho aí, essas 2, 3 semanas que estão restando no calendário, para fazer isso, né? E para eu dar o pontapé inicial e para eu também me engajar com isso na minha cabeça e colocar isso como se fosse em prática, eu pensei, precisamos partir de um adesivo que parece uma coisa bem simples. E de fato é, desde que tu tenha uma imagem. E depois que tu vá na gráfica e peça e pague, né? Foi o que eu fiz agora. Cheguei ali e paguei, ponto. Agora é só esperar que fique pronto. Em 2 dias eu encomendei alguns adesivos e a ideia é distribuir para vocês. Distribuir para vocês nesse primeiro momento, né? Vamos ver como é que vai ser a aderência, vamos ver como é que vai ser a aceitação e espero que vocês curtam. Vai ser eu coloquei já como um perfil aqui do canal, já troquei, já alterei lá, e como joguei no Stories no Insta também, aquele ali vai ser o adesivo, tá? Simples, básico, direto, diário de um Uber, né? Só para registrar, marcar e carimbar a minha presença pelas ruas de Porto Alegre, tá? Então é isso, posso parar de pensar sobre isso pelo momento, porque eu estou pensando nisso. Ontem eu quase que não conseguia me concentrar para trabalhar. Cada vez que eu pensava em parar para fazer essa questão, tocava uma corrida para um lado oposto. Por exemplo, ontem quando eu fui parar lá na Pedro Moacir, lá na Cascata, eu fui com a ideia de parar numa loja que tem na Zenha. Daí chegou lá, tocou uma corrida pro centro, acho que não lembro, e que eu fiz. E daí o cara vai postergando, né? Vai postergando. E agora não. Coincidiu de eu cair bem pertinho daquela loja ali. Daí eu já resolvi essa questão, já fiz a encomenda. E a princípio, quinta-feira, tô com os adesivos na mão. Daí a gente tem que combinar de se encontrar pra fazer a... Tadinha, toda atrapalhada. Uma moça, deve ser os seus 20 anos de idade, com algum problema cognitivo, uma menina especial, pra não dizer que eu tô falando merda. Fui buscar ela ali embaixo na 8 de julho pra trazer pro Jardim Botânico. Parque não, bairro. Viagem de 4 minutos, 3 minutos pra buscar, 12 pilinhas, tá? Uma dinâmicazinha, uns 4, 5, não lembro direito. Delícia de corrida. Cheguei ali, ela me olhou com os olhos arregalados assim, o carro adesivado, né? Putz. Detalhe, né? Voltando para adesivado agora. Quando eu adesivar o carro quando eu adesivar o Moisés com a propaganda do canal, acabou a maçaneta, né? Daí eu tô fudido. Acabou a maçaneta. Nunca mais vou poder dar maçaneta. Nunca mais vou poder fazer um girateta. Nunca mais uma discussão. E tem que me cuidar no trânsito também, né? Sem cortar ninguém, sem fechar ninguém.
Senão eu vou ser cancelado, mas isso é um problema pro próximo capítulo. Daí a moça me olhou de novo, eu baixei o vidro e disse, Maria Isabel! Ela me olhou, levou um susto, deu um passo pra trás. E daí ela olhou no celular. Mas não é essa a placa. Eu disse, toda atrapalhada, coitada, né? Eu, tá, então tá. Eu disse, não vou levar, né? Pensei. Se ela acha que não é essa a placa, eu não vou levar. Depois me denuncia dizendo que eu tô andando o carro errado. Daí ela fez uma ligação pra mãe dela, daí eu peguei a... Puta, não vai ter vaga pra parar aqui, tia. Só quero mijar. Não tem vaga mesmo, olha só. Eu entrei por aqui ainda, não vai ter vaga mesmo. Se aqui que não sair, ninguém transa. Não vai ter vaga mesmo, não consigo passar pra lá. Eu consigo passar pra lá. Daí eu pensei, tá, não vou levar, né? Não vou levar uma passageira que acha que eu tô com placa errada e depois ela me denuncia, aquela coisa toda. Daí eu recebi uma ligação da mãe dela, daí que eu peguei a mãe dela, que é a Maria Isabel, na verdade, e chamou pra menina. Ó, esse cara acho que vai sair aqui. Eu só quero ali, já. Tô no Posto do Galo, Cristiano Fischer com Salvador França. E daí ela recebeu a ligação e a mãe dela corrigiu a informação, que era eu no caso, né? É Daniel, não sei o que. E a placa é tal, enfim. Mudou o motorista. Calma aí que eu só vou estacionar. Espera aí, parece o dono da RBS lá, o Nelson Sirotsky. Mas não é. O Nelson não deve andar numa Creta. Acho eu, né? Quem anda na Creta é o Rafinha, funcionário dele. E o Adams também. E o Digão da Gaúcha também. Conseguiu, viu? Se combinar direitinho, todo mundo transa. Enfim, daí a moça recebeu, né? A informação que o motorista era Daniel e a minha placa do Moisés, tudo certinho. Daí, ai moço, mil desculpas. Toda viagem de 3 minutos, 4 que demorou ali, ela veio pedindo desculpa. Ai, desculpa, é porque mudou o carro, minha mãe não tinha visto, não sei o que. Ela mandou foto errada. Tadinha, toda atrapalhada. Foi passear agora no Jardim Botânico, deixa ele mijar. Agora são 5 para as 2 da tarde. 119. Tudo certo, né, amigo? 119 na bomba. Paguei 98,32. Feito, obrigado. Mais 20 pilas de economia no Baratão Combustíveis. Subiu no Baratão. Ontem estava 5,35. Não sei se foi ontem. A última vez que eu abasteci acho que estava 5,35. Agora está 5,45 gasolina comum. Mais 20 centavos por litro de desconto, cupom diário 20. Mais 8 pilinhas de desconto nas baratinhas que vocês me deram. Resumindo, menos de R$5 o litro da gasolina. Baratão Combustíveis. Se tu não sabe ainda, não baixou, acesse a descrição. Tem ali o link para tu baixar o aplicativo. Tem um código de indicação para tu colocar ali e me dar as baratinhas. E tem o cupom diário 20 para tu usar antes de finalizar a tua compra do cupom. Tu vai lá, adiciona diário 20 e ganha 20 centavos de desconto por litro de combustível. Hashtag fica a dica 2h37. Alerta, só que não, vou mostrar agora, mas vocês não precisam ver. Não hoje, pelo menos, não tô afim. 2h37 aqui no posto FT, Bairro São Geraldo. No fim, não cheguei naquela hora no Barcelona, tô com uma corrida com moinhos de vento. E rodei até chegar aqui. E cheguei aqui. Então agora vou mostrar assim como que vai a merda. Tá, tudo bem, eu sei que tem gente que tá aqui só por este quadro. Que delícia, cara. É pra isso que eu vivo. Não sei se vocês vão conseguir ter noção da velocidade desse DE aqui da frente. Mas ela tá se arrastando, é uma véia, já vi caindo os pedaços. Deve estar toda emboletada, por sinal. Eu vim atrás dela para entregar ali no trem da 24, atrás ali pela Marilã. Eu vim atrás dela desde lá da Cristóvão, e ela tava andando a 5 por hora na Marilã. E não teve jeito de ultrapassar a véia. Quando eu ultrapassei, eu tive que parar para desembarcar o passageiro. Juliana tá ali, ela me esperando. Disposta e cheirosa. Espero, né? Acho que não tá cheirosa. Daí eu trouxe aqui para Henrique Dias a Juliana, que eu tava tentando falar mal daquela véia anterior. Não consegui. Eu não consigo, né? Mas essa. Daí tocou a corrida do dia até agora. Sem dúvida vai ser a melhor corrida do dia. Até porque é uma véia cândida.
Eu acho que é uma veia, né? Larguei aqui, ia falar com vocês, tocou 25 pilas pegar aqui na Barcelona pra levar lá pra Vila Assunção. Um passeio pela orla falando bobagem com essa veia. Vamos dar. Coisa linda essa viagem. Se bobear, vou tentar gravar com ela. Vamos ver se pelo menos é a partida aqui. Vamos ver o que ela me diz a respeito. 13h09 da tarde. Acho que vai rolar. Cândida! Tudo bom? Boa tarde, senhora. Oi? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Aliás, linda tarde, né? Ai, nossa, hoje tá demais. Vamos lá pra Vila Assunção? Isso! Dar uma passeada pela orla, então. Vou pra casa, a passeada foi pra cá. Não, nós vamos dar uma passeada agora. Vamos. Então. É bonito aquele lado. É, bora lá, então. Pra cima deles. Delícia de viagem. Delícia de viagem. E agora, José, o que eu faço na Vila Assunção essa hora? O que eu faço na Vila Assunção essa hora? Ah, vim cantando a véia. Travando. Cantando no bom sentido, tá? Por favor, pessoal. Não, daqui a pouco vão estar dizendo por aí que o Daniel tá procurando uma véia pra se aposentar. Não. Essa sarna eu não quero pra me coçar. Nem velha nem nova, só pra não passar batido. 13h36 da tarde. Lembrei de agradecer os parabéns do Evandro Vec, lá de Novo Hamburgo. Mandou uns parabéns hoje pra mim. Me pegou completamente desprevenido no sentido do motivo dos parabéns. E não era porque é aniversário do Catito hoje, porque ele não sabe. É porque eu completei, o canal completou. Eu não, o canal completou 2 milhões de views nesses quase 8 anos de aplicativo, né? Que eu tenho aqui em Porto Alegre e região metropolitana. Não sei se foi hoje, se foi ontem, se foi semana passada. Mas tá lá com 2 milhões e mais uns pouquinho de views. Provavelmente foi nos últimos 2 dias, com certeza. E mandou os parabéns. Pô, que legal, cara. Obrigado. Valeu por estar preocupado com a minha vida e me stalkeando, né? Procurando, porque essa informação, ela existe, tá lá, é pública. Mas tu tem que procurar. Ela não tá cuspida na capa do canal. 2 milhões e contando, sabe? Tu tem que entrar dentro das configurações do canal, fuçar lá, tu descobre. O Evandro tá com tempo. Mas valeu, meu bruxo. Obrigado pelos parabéns de qualquer maneira. E eu vinha pensando nessa viagem que depois que a véia parou de falar, eu parei de falar, descansou, acabou o assunto, sabe? Eu lembrei dessa história do Evandro e fiquei aqui pensando, puta, imagina se eu tivesse ganho R$1 por view. Fica a reflexão, né? Fica a reflexão. Pra que perder tempo com esse take, né? Dá nem pra enxergar a cara do motorista. Olha só. Ficar escondido aqui na sombrinha. 4h42 da tarde. Assim tá melhor, também não tá. Só tá jogado. Ontem eu vi um pôr do sol na Ipiranga. Um pouco mais tarde, era umas 6 horas. Eu olhei pra minha passageira pro retrovisor, assim, encarei bem ela. E eu olhei pra ela e disse assim: é o melhor, é o mais bonito do mundo, né? E ela assim: podem falar o que quiserem, mas é o pôr do sol mais bonito do mundo. Agora eu vou pegar aqui a passageira que já fumou maconha. Eu me preparei pra esse take, sabe? Eu juro pra vocês que eu me preparei durante uns 2 segundos, é verdade, né? Meu nome é Jaqueline e eu já fumei maconha. Já o quê? Jaqueline. Ai, é pra isso que eu vivo. 285 lado esquerdo da João Guimarães, né? Pegar a Jaqueline, a maconheira, levar lá pro centro, 13 pilas, nada mais. Descobri agora. Não descobri agora, mas alerta de demanda, alerta de passar longe. Tem jogo do Grêmio contra o São José na Arena hoje. Assim como quem vai a merda. Decisão da Recopa Gaúcha. Não sei se vai ter 500 pessoas pelo engajamento que os gremistas estão com o time do Grêmio. Não. Só pra não passar batido, a maconheira não apareceu. Mas quem veio foi o pai dela. Um velho caindo nos pedaços, tá fazendo hemodiálise. Eu peguei ele ali numa clínica de hemodiálise, que já levei algumas vezes passageiro ali, por sinal. Algumas vezes.
E pensa num velho fedendo a mijo. Olhei, revisei, olhei de novo, passei, meti a mão no banco com medo, sabe? Não, ele não mijou no carro, ele tá fedendo a mijo mesmo. A roupa dele deve estar fedendo a mijo. Tá fedendo a mijo. Ele fede a mijo. Mas isso a Letícia não fala. 10 para as... Não é 10, porra, não é 5 horas. 16h59. Só para não passar batido. Alemão. Olha a tranqueira da Bastion. Isso que eu passei mais cedo, avisei, ó. A faixa da esquerda da Praia de Belas está bloqueada. Não sei o que lá. Eu peguei uma corrida aqui no Praia de Belas, na verdade no parte do lado direito, né? No par ali e tal, no 1212. Cheguei aqui na Bastion, toda paradinha. Por quê? Porque tá todo mundo empilhado na faixa da direita da Praia de Belas. Eu já sabia, só que não, desde amador. 20 para 7 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Vou pegar aqui a Beatriz e vou levar ela ali para Dona Firmina do bairro São José. E depois disso, off por hora, porque eu vou participar agora de um churrasco, de uma reunião, de uma resenha. Reunião é forte demais, de uma resenha com o nosso coach do grupo Move RS, né? Desculpe, Alan, se tu não gostar desse termo, mas eu escutei da tua boca. Eu sou coach. Alan Naibert, para quem não segue ainda lá no Instagram, procurem lá, Alan Naibert. Abriu as portas da sua casa, as portas da sua casa. Vou fazer um churrasquinho aí para quem se prontificou. Vai uns 10 ou 15 lá e tal. Então eu tô indo para lá na sequência. Tá marcado lá 19 horas, vamos trazer uns minutinhos. Mas esse trânsito é enlouquecedor, só para não passar batido. Não sei se esse é o último take do vídeo de hoje. Se não for, até o próximo vídeo. Mas eu pretendo gravar no churrasco. Não sei se vai ter time para isso, né? Ou pelo menos na saideira, quando estiver retornando pro Cafofo do Sol. Dá mais uma satisfação. Mas vamos ver. Depende também de como vou chegar até lá. Feito então, 1h06, já da quarta-feira, 9 de julho de 2025. E falava em 2016. O que será que aconteceu comigo em 9 de julho de 2016, hein? Não faço a menor ideia. Faz tanto tempo. Enfim, 2025, então. Antes de mais nada, parabéns ao Rômulo do Uber dos Guris, que está completando hoje 42 ou 43 anos de idade, sei lá. 5h30, churrasco, rolou um parabéns lá, com direito a lágrimas do Rômulo. Enfim, participei então do churrasco dos... Não vou chamar de churrasco dos guris, porque foi só para um grupo. Dentro do grupo, né, só aqueles que estavam interessados e disponíveis para uma resenha numa terça-feira à noite de inverno em Porto Alegre. Compareceram cerca de 10, 12, 15 convidados. Foi muito bacana, trocamos várias ideias, várias experiências. Tentei ensinar o Rômulo a gravar ele a fazer vídeos em câmera dupla, né? Mas só para não passar batido. Essa é uma função do meu celular. Eu sei que tem vários aplicativos que fazem isso, mas eu não soube indicá-lo para ele. E ele, como é usuário do iPhone, essa função não estava diretamente disponível. Enfim, coloquei lá no Stories do Insta um testezinho que eu fiz com ele, mas não deu certo. No mais, foi bem legal, foi bem gostoso. Trocamos ideia, comemos uma carinha bem feita, por sinal, salada maravilhosa pelo casal Alan Naibert e sua esposa Graziele. E enfim, resenha, né, de amigos, de colegas, de motorista de aplicativo. É claro que o assunto não poderia ser outro, né? Foi Uber, foi passageiro, foi a nossa vida, né? O nosso cotidiano de motorista. E é isso, bem gostoso. Agora vamos voltar para casa muito mais tarde do que eu gostaria. E ainda tem que subir esse vídeo, né? Então com certeza esse vídeo vai chegar altas horas da manhã. E para quem chegou até o final do vídeo vai entender o motivo, né? Não foi porque eu joguei a toalha, não foi porque eu me estendi para trabalhar.
Não, foi simplesmente que eu parei no meio da jornada, assim como quem vai à merda, e fui aproveitar um pouco da vida, né? Então é isso. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo, aos meus amigos inscritos. Compartilhe em suas redes sociais, e quem não for, o faça aí imediatamente. E só para lembrar vocês, os meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.